pessoal, muito boa tarde a todos, tudo bem com vocês aí no Brasil? É um prazer receber vocês aqui, direto de Santiago, no Chile. Eu vou torcer para essa transmissão não travar, para a gente conseguir manter a live. A internet não está muito boa aqui. Vocês estão conseguindo me ver? Preciso de um feed de vocês. Vocês estão conseguindo me assistir? Estão me vendo, me ouvindo? Sim? Então beleza. O que é que eu vou pedir a vocês? Eu estou usando o Wi-Fi aqui do restaurante e está bem fraco esse Wi-Fi. Eu vou pedir para vocês, segurarem as mensagens para eu poder dar essa dica rápida aqui que é super importante e pode cair na prova de vocês. Pode ser? Então a dica número 24 de tributário. Beleza? Então vou pedir pra galera, sem mensagens. E eu quero pegar um tema super importante, que é o crédito tributário na falência. Ok? Vamos ser bem objetivo aqui pra gente ganhar tempo. A banca pode elaborar uma questão narrando que houve a decretação de falência, que se está em curso de um processo falimentar de uma determinada sociedade empresária que não havia pago seus tributos e, ao falir, deixou dentre suas dívidas as dívidas tributárias. E na prova de tributário, a banca pode perguntar qual é a ordem de preferência do crédito tributário. Em que posição na ordem preferencial dos credores fica o crédito tributário? E existe uma pegadinha muito grande nas provas de tributário sobre esse tema. É porque na falência a gente afasta uma regra geral de direito tributário, que é aquela regra que diz que o crédito tributário prefere a qualquer outro exceto ao trabalhista. Essa regra geral vale em outras situações, em outros concursos de credores, mas não na falência. Fora da falência, a gente diz que o crédito tributário ele recebe na frente de qualquer outro. O fisco, como credor de tributo, de crédito tributário, recebe primeiro que qualquer outro credor, salvo o credor trabalhista. Mas na falência essa regra não se aplica, essa regra é relativizada. Essa regra, até tome nota aí, essa regra, anote, aparece no artigo 186 caput do CTN. A regra que diz que o crédito tributário prefere a qualquer outro, exceto ao trabalhista. Mas essa regra do artigo 186 caput do CTN é relativizada na falência. E a norma que vai reger o momento de pagar o crédito tributário na falência está no parágrafo único do artigo 186, no parágrafo único do artigo 186, que vocês vão combinar com o artigo 188 do CTN, artigo 186, parágrafo único, e artigo 188 do CTN, e você vai combinar com os artigos 83 e 84 da Lei 11.101, artigos 83 e 84 da Lei de Recuperação e Falência, que é a Lei 11.101 de 2005. E qual é a posição do fisco, meus amigos? Bom, no que tange aos tributos, o fisco fica em terceiro lugar. No que tange às multas, o fisco fica em sétimo lugar. Respeitando-se a ordem de preferência estabelecida nos artigos que eu citei, quando o fisco está ali diante da massa falida, aguardando o momento dele de receber o valor dos seus créditos tributários, no valor referente aos tributos, o fisco é o terceiro da fila. Mas no valor referente às multas, o fisco fica em sétimo colocado, atrás dos credores quirografários. Todo credor de multa, não só o fisco, inclusive o fisco, no crédito referente às multas, ele é subquirografário, ele fica abaixo dos quirografários, ele fica em sétimo lugar. Mas no que tange aos tributos, o fisco fica em terceiro. E por que a gente quebra a regra geral na falência? Porque conforme a regra geral, o crédito tributário é o segundo, ele só fica atrás do trabalhista. Mas na falência ele cai para terceiro e nas multas ele cai para sétimo. Quem é que recebe na frente do fisco na falência? Numa falência, quando o juiz autoriza, o administrador da massa vai fazer os pagamentos. Ele paga para quem? Ele paga para quem antes de pagar ao fisco? Bom, já tome nota que aqueles que recebem na frente do fisco, como regra, tem um limite.
eles ficam na frente do fisco dentro de um limite. Então anote aí, quem recebe primeiro que o fisco na falência? Os credores trabalhistas até um limite de 150 salários mínimos. Os credores que são credores de créditos oriundos de relações de trabalho, valores compatíveis com suas remunerações, seus salários. Então o credor trabalhista recebe na frente do fisco, mas só até um teto de 150 salários mínimos. Esse teto, todavia, não se aplica se o crédito for relativo a acidente do trabalho. Por favor, parem as mensagens aí, pessoal, senão vai travar, tá? Então, na frente do fisco, em primeiro lugar, vem o credor trabalhista e o credor acidentário. No crédito acidentário, não há limite. Paga-se toda a quantia na frente do fisco, ok? Mas no crédito trabalhista, que não é referente a acidente do trabalho, o credor trabalhista só recebe na frente do fisco até 150 salários mínimos. No excedente a 150, o fisco vai passar na frente do credor trabalhista. Então a posição preferencial do crédito trabalhista acima do crédito tributário na falência é em até 150 salários mínimos. O excedente a 150 salários mínimos vai virar quirografário. O credor trabalhista no excedente a 150 salários mínimos é quirografário. Depois do crédito trabalhista até 150 salários mínimos, quem recebe na frente do fisco? Os credores com garantia real. Mas atenção, o credor com garantia real só recebe na frente do fisco até o limite da garantia real, até o valor da hipoteca, do penhor e da anticrese. Então, se algum credor é credor daquela sociedade empresária que faliu e o credor tinha, exemplo, um crédito de 20 milhões de reais e o devedor hipotecou o imóvel de 15 milhões, a hipoteca é de 15 milhões. Não obstante esse credor seja um credor de 20 milhões, a garantia real é de 15 milhões. Ele só passa na frente do fisco em até 15 milhões e não na integralidade do seu crédito de 20 milhões. O credor com garantia real, ele passa na frente do credor tributário até o limite do gravame e não no limite total do seu crédito. Tem que ter cuidado com essa pegadinha em prova. Então, se a banca colocar uma questão que um banco, por exemplo, um banco emprestou 20 milhões de reais para uma sociedade empresária que terminou vindo a falir e não pagou o empréstimo. Esse banco tem um crédito de 20 milhões, mas a sociedade empresária hipotecou imóveis na quantia de 15 milhões. O banco é um credor com garantia real, tem uma hipoteca em favor do seu crédito, mas a hipoteca é de 15 milhões e o crédito de 20. O banco vai receber primeiro que o fisco? Vai, mas só até 15 milhões. Porque o credor com garantia real, ele passa na frente do credor tributário até o limite do gravame e não no limite total do seu crédito. PB, e no excedente ao gravame, nesses 5 milhões excedentes, quirografário, não tem garantia nenhuma. Então vamos recapitular. Quem é que recebe na frente do fisco na falência? O credor trabalhista até 150 salários mínimos, e inclua aqui o credor acidentário, mas o credor acidentário não tem limitação. Então os créditos referentes a acidentes do trabalho, aquele empregado que sofreu um acidente de trabalho e tinha um valor a receber que era imputável ao empregador pagá-lo pela verba referente ao acidente do trabalho, o credor acidentário é credor trabalhista. No que for valor a pagar referente ao acidente do trabalho, não há limite. Os demais créditos trabalhistas que não sejam referentes a acidente do trabalho, limite de até 150 salários mínimos. Esses créditos trabalhistas serão pagos preferencialmente ao crédito tributário. Além desses, também se paga na frente do crédito tributário o crédito de um credor que tem garantia real, mas só até o limite do gravame. Aí somente após pagarem-se esses dois credores é que em terceiro lugar aparece o crédito tributário. O crédito tributário aparece na terceira posição na ordem preferencial. E fique esperto, na hora de pagar o fisco, só se paga o fisco na terceira posição no valor dos tributos, evidentemente com juros, correção monetária, mas somente no valor dos tributos. No valor das multas, o fisco não titulariza a terceira posição. No valor das multas, o crédito tributário referente às multas, ele vai para trás dos quirografários, ele vai para a sétima posição, ele fica atrás do crédito quirografário, que é o sexto, ele é subquirografário. Então o fisco na falência, ele pode ficar em terceiro lugar no que tange ao valor dos tributos com seus juros e correção, e em sétimo lugar no valor das multas que o fisco faz jus a receber. Lembre-se que o crédito tributário é formado pelos tributos e pelas penalidades. Na parte dos tributos, o fisco é terceiro. Na parte das penalidades, ele é sétimo. Não erre isso. Bom,
qual é a ordem lá do artigo 83 da Lei 11.101? Qual é a ordem? Gente, após pagas as importâncias passíveis de restituição, após pagos os créditos extraconcursais, quando se começa a pagar aqueles credores que eram credores antes da quebra, antes da sociedade falir, quando se começa a pagar os credores na ordem do artigo 83 da Lei 11.101, qual é a ordem? Quais são as 8 posições? Para vocês visualizarem o fisco em terceiro ou sétimo. Quais são as 8 posições? Primeira posição, o credor trabalhista até 150 salários mínimos e o credor acidentário, esse, ilimitadamente. Segunda posição, o credor com garantia real até o limite do gravame. Terceira posição, crédito tributário sem inclusão das multas. Sem inclusão das multas. Quarta posição, os credores com privilégio especial. Quinta posição, os credores com privilégio geral. Sexta posição, os credores quirografários, que não tem privilégio nenhum. Sétima posição, os credores de multas, que é onde o fisco entra na parte das suas multas. Oitava posição, os credores subordinados, que são os últimos a receber, que são aqueles credores que eram sócios, administradores da sociedade que faliu e tinham créditos contra a sociedade, eles têm que ser o último a receber. Tudo bem? Então essa é a ordem preferencial da Lei 11.101 e o crédito tributário na falência fica em terceiro lugar pelos tributos, em sétimo pelas multas. Essa foi a nossa dica 24, aqui diretamente de Santiago, no Chile, tomando um bom vinho Carmenère, que eu amo, sou apaixonado pela uva Carmenère, tomando aqui uma tacinha de leve. Daqui a pouco tem show do U2 aqui no Estádio Nacional de Santiago. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo U2. Para mim é a maior banda de rock da história do rock mundial, só equiparo aos Beatles e talvez aos Rolling Stones. Para mim, U2 foi a maior banda dos anos 80, dos anos 90, e hoje, mais uma vez, Deus vai me conceder o privilégio de estar ali de frente para Bonovox. Que Coldplay, não viaja feio na maionese. Que Coldplay, uma heresia você comparar Coldplay com U2. E olha que eu amo Coldplay, já fui para 2 shows e sou fã do Coldplay, mas não faça isso não. É o mesmo que você pegar o Zezinho comparar com Garrincha, comparar um estagiário com Ponte de Miranda. Não faça isso não, pelo amor de Jesus Cristo. O U2 é a maior banda de rock da história, só perto do U2, só os Beatles e só os Rolling Stones, ok? O Coldplay tem que ganhar 6 discos de ouro, tem que fazer turnê em mais de 150 capitais do mundo para chegar perto, tem que vender pelo menos 60 milhões de discos, fazer pelo menos 15 discos diferentes, para aí sim, daqui a uns 20 anos a gente poder tentar discutir algo comparável com o U2. Não faça isso, não equipare nada nesse planeta ao U2. É o mesmo que nego chegar hoje e querer pegar um jogador de futebol que está começando e comparar com Pelé. O U2 está acima de qualquer patamar de comparação. Beleza? É isso aí. Então, meus amigos, bom, que Deus abençoe vocês. Ó, para essa pessoa daqui, Julião, alguma coisa, irmão, um pouco mais de respeito. Um pouco mais de respeito, valeu? Um pouco mais de respeito. Parabéns a você que torce pelo seu time. Respeita o nosso time. Respeita o time que é o único do Rio de Janeiro, campeão do mundo, campeão da Libertadores, hexa brasileiro e tri da Copa do Brasil. Respeita, respeita, valeu? Fica aí, cuida do seu time, não fica com inveja do time dos outros não. Galera, beijo grande, fiquem na paz de Deus, a gente se vê. Um grande beijo, até a próxima.